Deus aqui nessa noite, Ele tem alguns princípios espirituais para a sua igreja, tá? Em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 39, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 39. Eu leio 29, a igreja o 30 e assim sucessivamente. Amém. Eu creio de verdade na palavra de Deus, amados, que ela é suficiente. Enquanto nós lemos a palavra, eu creio de verdade mesmo que você pode receber a sua cura, amém? A sua restauração, o batismo com o Espírito Santo, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, né? Todos acharam? Mateus capítulo 15, versículo 29? Amém. Eu vou ler o 29 então, tá bom? Em nome de Jesus. Mateus 15, 29 diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Olha a multidão que veio ter com Jesus, você prestou atenção, né? Olha só, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo o mudo falar, os aleijados são, os coxos andar, os cegos ver, e glorificavam a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: então onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e os outros peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos da multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Amém. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O texto, amados, ele é bem claro. É um texto onde Jesus ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. Se tem segunda, é porque teve a primeira multiplicação dos pães. E o cenário aqui é muito parecido com a primeira multiplicação. É muito parecido. E o interessante é nós notarmos, amados, que a multidão que está com Jesus é uma multidão muito carente. Você vê, coxos, aleijados, cegos, surdos, pessoas que realmente têm tudo para viver o milagre de Deus. Porque elas têm tudo para viver o milagre de Deus. Nós também temos, amém, amados? Amém. Nós também fomos chamados para viver os milagres do Senhor, para viver as maravilhas do Senhor, porque o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não mudou, Ele continua curando, Ele continua dando vista aos cegos, Ele continua levantando o paralítico, Ele continua fazendo maravilhas. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O que nós precisamos mudar, se nós queremos verdadeiramente ver o reino de dentro para fora, o que nós precisamos mudar, a primeira coisa é a nossa visão. Nós precisamos enxergar as situações, a circunstância, os desertos. Eles estavam aqui no deserto de forma diferente. Você precisa
situação, as circunstâncias que te envolvem de forma diferente. Primeira coisa, você precisa enxergar de forma diferente. Porque o precursor do milagre aqui, diga comigo, o precursor do milagre. Quer dizer, o que antecede o milagre é a necessidade. Se esse povo não tivesse necessidade, não teria milagre. Veja que Jesus ele vai dizer assim: olha, eles já estão comigo há 3 dias e eles têm fome. Jesus já havia curado, Jesus já havia libertado, Jesus já havia feito maravilhas, mas agora surge uma nova necessidade. Eles têm fome. E o que se faz com fome no meio do deserto? Não tem padaria em deserto. Tem padaria em deserto, irmão? Não tem padaria em deserto. O que nós vamos fazer? Então veja que toda vez que há uma necessidade, ali há uma porta para o milagre. Agora o problema nosso é que nós temos necessidade. Deixa eu perguntar de verdade: quantos aqui têm necessidade de alguma coisa? Quantos de verdade têm necessidade? O problema é que quando nós, por isso que se você não mudar a sua visão, provavelmente você não vai viver um milagre. Porque muitos têm necessidade, mas ligam para o amigo. Muitos têm necessidade, mas em meio à sua necessidade vai para a distração. Muitos têm necessidade, mas em meio à necessidade, o que ele faz? Ele procura um, procura outro. Mas Jesus, ele continua, louvado seja o nome do Senhor, disponível, amados. Porque a necessidade, ela gera um nível de clamor. Você pode repetir, diga por mão para o seu lado, diga assim: você sabia que a necessidade gera um nível de clamor? Um nível de clamor. Aleluia. É pela necessidade que o nível de clamor aumenta. Amém, amados? Amém. Aquele texto de 2 Crônica, preste atenção para você entender a palavra, você ser edificado. Aquele texto de 2 Crônicas, capítulo 7, que vocês andam andando, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, descerei e sararei a tua terra. Quer dizer, mudarei a sua história. Agora você entendeu o nível de clamor? Me está pedindo ali o texto? Agora, antes do clamor, no versículo 13, Deus disse: se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus primeiro traz a necessidade. Ele traz o quê? A necessidade. Porque ele diz assim: eu vou gerar uma necessidade, eu vou cerrar os céus, e não vai haver chuva. Se não tem chuva, não adianta plantar. Se não planta, não colhe. E se não colhe, não umifica. Ele disse: na necessidade de vocês, se vocês se humilharem, olha o nível de clamor, e buscarem a minha face, eu ouvirei dos céus, descerei, sararei a sua terra e mudarei a sua história. Então a necessidade, as dificuldades da vida, você não pode encarar as dificuldades, você como um cristão, não pode encarar a dificuldade como algo assim: ó céus, ó terra, ó vida. É uma porta que Deus está te abrindo, para que o seu clamor, ele gere um nível de intimidade, para que Deus opere um milagre na sua vida. Amém, amados? Então a necessidade, ela gera um milagre, porque ela gera um nível de clamor. A necessidade, ela gera um nível de perseverança. Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 18 vai falar de uma viúva. Vocês lembram desse texto da viúva? Uma viúva que tinha uma necessidade. Vocês vão lembrar. Vocês são assembleias, vocês são pentecostais. Vocês sabem a Bíblia de cor, eu sei disso. Vocês sabem a Bíblia de cor. Em Mateus capítulo 18 vai falar de uma viúva. Ela tem uma necessidade. E ela bate na porta de um juiz todo dia. O juiz não teme aos homens, não teme a Deus, é iníquo, segundo o texto. Mas aquela mulher, ela insiste, ela persevera. Todos os dias ela bate na porta daquele juiz. Todos os dias. Todos
os dias ela bate na porta do juiz. Por que ela bate na porta do juiz? Por que ela bate na porta do juiz? Ela tem uma necessidade. Ela tem uma necessidade. Veja, ela não tem opção. Ela tem uma necessidade. Ela não tem opção, ela tem uma necessidade. E o juiz, no texto, ele diz assim: eu não temo a Deus e não temo aos homens, mas eu vou advogar a causa dessa juíza, dessa viúva, para que ela me deixe em paz. Para que ela me deixe em paz. Aí o texto diz assim: e Deus não julgará a causa dos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam aos céus. Amado, em nome de Jesus, em meio às necessidades, não desanime, persevere, clame ao Senhor, busque a presença de Deus, porque Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Amém. Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Quem tem muita necessidade, tem muita oportunidade de viver milagres. O problema é que hoje, sabe o que a gente faz na necessidade? Passa o cartão de crédito em 20 vezes aí. Vai ver como que fica. A gente resolve do nosso jeito. E ainda liga para o pai e diz: pai, aquele cartão de crédito lá, me empresta, porque eu estou precisando. A gente quer viver milagre resolvendo do nosso jeito. A gente quer viver maravilha, quer viver testemunho, mas a gente coloca as mãos e faz do nosso jeito. Mas se você buscar a presença de Deus, irmão, Deus vai trazer um milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Então a necessidade, ela gera a perseverança, ela gera um clamor. A necessidade, ela gera um nível de fé. Diga comigo: a necessidade gera um nível de fé. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que quando acabou os seus recursos, acabou todo o recurso dela. Quando acabou os recursos, então veio um nível de fé tão grande no coração dela, que ela disse: eu só vou tocar na orla do vestido dele, das vestes dele, e eu serei curada. Até ali ela vivenciou o que? Pensamento positivo, que é muito bom. Você tem que ser positivo mesmo. Você tem que ser positivo, porque o Espírito de Deus é positivo. O Espírito de Deus não é negativo. Ele nunca perdeu uma batalha. E não é a batalha da minha vida e da sua vida que ele vai perder. Então tem que ser positivo mesmo. Mas às vezes o positivismo não adianta. Essa mulher por muito tempo viveu positivismo. Palavra de autoajuda, foi nos médicos, fez o que tinha que fazer, buscou curandeiro, fez o que tinha que fazer. Mas em meio à sua necessidade, foi gerada uma fé tão autêntica no seu coração, que ela disse: basta que eu toque na orla do vestido dele. Sabe, amados, nós estamos num culto em busca do Espírito Santo. E deixa eu falar uma verdade pela revelação da palavra. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo enquanto isso for uma opção na sua vida. Não, batismo com o Espírito Santo não é opção. Batismo com o Espírito Santo é necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. É necessidade. É que você já acostumou e disse assim: eu não vou buscar mais. Eu já busquei tanto, mas o Senhor está te dizendo pela palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. E a Bíblia diz: vocês são maus e sabem dar coisas boas para os seus filhos. Sim ou não, amados? Para o filho você compra o melhor, para o filho você dá o de melhor. Nós sendo maus. Aí o texto diz assim: e eu, o Senhor, não darei o Espírito Santo para aqueles que me pedem. Ei, amados, só que essa busca do Espírito Santo não pode ser uma opção. Daqui a pouco eu busco. Não é uma opção.
Quando virá uma necessidade, Ele vai encher a tua vida do Espírito Santo. Há um texto em Apocalipse 22:17. Apocalipse 22:17 é muito conhecido, um texto que diz assim: o Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse texto aqui é para duas classes de pessoas, você viu? Você reparou? Quem reparou? Esse texto aqui é para duas classes de pessoas. Sim ou não? Diga, quem tem sede? É para quem tem sede. Tem que ter sede. Eu tenho sede, eu tenho necessidade. Eu tenho um vazio na minha alma que precisa ser preenchido. Internet não preenche, YouTube não preenche, Facebook não preenche, Instagram não preenche, amigo não preenche. Eu tenho um vazio na minha alma. Você tem sede, você tem necessidade. Você não sabe, mas você tem necessidade. E Deus, Ele quer preencher esse vazio. E Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. E Deus, Ele quer ser o seu suporte. Ele quer ser o seu tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que ter sede, tem que ter sede. Então o salmista disse: a minha alma tem sede pelo Deus vivo. O salmista diz, ele tinha distrações, ele tinha família, ele tinha necessidades igual nós. Mas ele diz: mas a minha alma tem sede pelo Deus vivo. Aleluia. Então a primeira classe de pessoas aqui é quem tem sede. Segunda classe, quem quiser. Quem tiver sede e quem quiser. Aleluia. Amém, amados? Amém. Porque Deus não enche, Deus não faz por força. Amém? O modus operandi do Espírito Santo é você querer. Você quer, Ele também quer. Então, daquilo que dois concordarem na terra, será concordado nos céus. Amém, amados? Então, a primeira palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite: a sua necessidade, as suas dificuldades é uma porta. É uma porta para um clamor, é uma porta para perseverança, é uma porta para fé autêntica, é uma porta para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, conto muitos testemunhos. Os irmãos que estão comigo há 8 anos sabem que conto muitos testemunhos. Sabe por quê? Porque tem muita necessidade. Nunca tive convênio médico. Fiquei desempregado muito tempo, muita necessidade, cuidando de 4 filhos de criação, muita necessidade. Aí você vive muitos milagres. Amém, amados? Amém. Agora eu quero viver um milagre, mas na primeira necessidade, busca o vizinho, busca o amigo, busca a internet. Como vai viver milagre? Passa o cartão de crédito. Passa o cartão de crédito 60 vezes. Prova, irmão. Amém, amados? Mas Deus, Ele quer fazer. Então, eles tinham aqui muita necessidade. Segundo ponto que o texto traz como revelação para mim: Jesus olha e diz assim: eu tenho compaixão deles. Amém? Por que Jesus tem compaixão deles? Porque eles estão há 3 Diga, 3 dias. 3 dias. Então, fora a necessidade, aqui é o segundo princípio. Um tempo com Jesus. Você vê que não é eles que vão dizer assim: estamos com fome, Jesus. É Jesus que vai olhar e vai perceber que eles estão com fome. Então, quando você passa tempo com Jesus, você não precisa reclamar. Quando você passa tempo com Jesus, você não precisa murmurar. Quando você passa tempo com Jesus, igual aquela sunamita, Ele mesmo sabe da sua necessidade e provê aquilo que você precisa. Porque a sunamita lá de 2 Reis, ela só queria a presença de Deus só. E conforme ela foi passando mais tempo com Eliseu e mais tempo com a presença de Deus, o próprio profeta olhou para ela e falou: vê se está faltando alguma coisa para ela, porque eu quero abençoar essa mulher. Aqui também é o mesmo cenário. Não são a multidão
que chega e diz: dá pão para nós. É Jesus que olha e diz: eles estão comigo 3 dias. Ei, irmão, gastar tempo com Jesus é muito bom. Amém, igreja? Amém. Gastar tempo com Jesus é muito bom. E Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz assim: não se apresses de sair da presença dEle. Ei, repita isso comigo: não se apresses de sair da presença dEle. Porque às vezes nós nos apressamos, queremos, tudo não vai acabar, meu Deus do céu. A barriga já está roncando. Aí começa a pecar. Irmãos, eles estavam com Jesus 3 dias. 3 dias, sabe o que é isso? 3 dias. E às vezes nós entramos na presença de Deus em oração, dá 5 minutos a gente já sai. A gente já sai. A gente tem pressa. Mas Deus está dizendo: não se apresse de sair da presença dEle, porque Jesus, Ele não despede ninguém de mão vazia. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Se Ele não vem na primeira vigília, Ele vem na segunda. Se Ele não vem na segunda, Ele vem na terceira. Se Ele não vem na terceira, Ele vem na quarta. Se Ele não vem por detrás, Ele vem pela frente. Se Ele não vem pela esquerda, Ele vem pela direita. Se Ele não vem pela direita, Ele vem por cima das águas. Mas Ele vem, uma hora Ele vem. Quando você menos imaginar, você orou, você clamou, você passou tempo com Deus. Quando você menos imaginar, Ele chega. Ele chega, irmão, Ele chega. Eu posso falhar, mas Ele não falha. Ele vem por cima das águas, Ele vem saltando pelos montes. Mas Ele vem, irmão. Ele vem. Você crê que Ele vem em nome de Jesus? Ele vem. Ele vem de forma inusitada. Ele vem. Aí os discípulos olham e dizem assim: ó. Aí os discípulos, ó a palavra de incredulidade. Olha a incredulidade aqui, irmão. Olha a incredulidade. Os discípulos olham e dizem assim: peraí, nós estamos no deserto. Quanto de pão que vai alimentar essa multidão toda? Agora, preste atenção. Era a segunda multiplicação, sim ou não? Sim. A primeira ele fez. Ele não faria a segunda? A multidão tem uma expectativa. Os discípulos têm uma expectativa. Mas Jesus também tem uma expectativa. E Jesus esperava que os discípulos respondessem de forma diferente. Ei, em nome de Jesus, pega essa palavra, por favor. A segunda manhã vai ser muito parecida com a segunda passada. O sol, o dia, a chuva, vai ser muito parecido. Cenas se repetem. Diga comigo: cenas se repetem. Cenas se repetem. Mas eu preciso responder de forma diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Problemas se repetem. Deus não responde perguntas, mas Ele responde respostas. Eu vou repetir em nome de Jesus. Deus não responde perguntas. Não adianta ficar questionando, porque Ele não responde pergunta, mas Ele responde respostas. Quando o povo no deserto, por 10 vezes responderam a mesma coisa. Por 10 vezes reclamaram, murmuraram. Mas teve 2 que respondeu diferente: Caleb e Josué. Ele disse: porque vocês responderam diferente. A cena era a mesma, o problema era o mesmo, a dificuldade era a mesma, mas vocês responderam de forma diferente. Então vocês vão entrar na terra prometida. Amém, amados? Amém. Responder de forma diferente. Porque às vezes nós até entendemos, mudamos o nosso pensamento, mas não mudamos a nossa fala. Quer mudar de vida? Muda a sua fala. Muda a sua fala, muda a sua resposta. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Muda. Muda a sua fala. E Deus vai mudar a sua vida.
Vocês já perceberam todos os salmos, menos os salmos 88? Todos os salmos, são 150 salmos, menos os salmos 88. Todos os salmos, eles começam com o problema, mas não terminam com o problema. Porque o salmista sempre, a última palavra é: mas Deus vai entrar com a providência, mas Ele vai me ajudar, mas Ele vai curar, mas Ele vai libertar, mas Ele é o Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Aí Jesus olha e diz assim: vou finalizar. Prestem atenção, vou finalizar. Jesus olha e diz assim: quantos pães vocês têm? Eles dizem 7. Os discípulos não têm fé. Diga comigo: os discípulos não têm fé. Diga: os discípulos não têm pão. Diga: os discípulos não têm peixe. Ele quem tem é o rapaz, não é os discípulos. Agora, Jesus vai trabalhar com quem? O que Jesus faz? Jesus vai fazer isso. Ele vai pegar o pão, vai partir, vai dar graça. O que ele vai fazer? Vai dar para quem? Discípulos. Porque quem ele chamou? Quem ele comissionou? Quem ele libertou? Os discípulos não têm fé, os discípulos não têm pão, os discípulos não têm peixe. E agora eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você não trabalha com o que é seu, você trabalha com o que é dele. Amém. Se você continuar olhando para dentro de você, você não vai ver nada, você não vai operar em nada. O louvor não é teu, a palavra profética não é tua. O sangue que purifica não é seu, o sangue que purifica. O nome que expulsa demônio não é seu. Tudo é dele. Nós criamos dele. Nós nos movimentamos dele. É nele, não é em você. Não é você que faz, não é você que opera. Não é você. Para de olhar para você. Diga para o irmão: Chacalival, para de olhar para você. Para de olhar para você em nome de Jesus. Porque os discípulos não têm nada. Mas Jesus diz: mas eu não vou na fé de vocês, eu vou na minha. Eu não estou alicerçado na fé de vocês, eu estou alicerçado na minha fé. E eles começam a partir e começam a entregar, e começam a entregar, e começam a entregar, e o pão não para, e o pão não para, e o milagre vai acontecendo, vai acontecendo. O problema da igreja é que você quer curar enfermos olhando para você. Ei, irmãos, a Bíblia diz que o dono da vinha, ele deu talentos. O que ele deu? Talentos. E um dia ele vai vir buscar. O talento é dele, ele vai vir buscar. Nós não temos nada. Irmão, nós não temos nada. Se você está olhando para alguém, admirando essa pessoa, dizendo: nossa, como essa pessoa tem, você não tem visão nenhuma, porque quem tem é Jesus Cristo. Nós não temos nada. É na força dele que nós vamos. Amém, amados? É na força dele, é na palavra dele. Aí eles saciam, eles comem e ficam saciados. Quase 5.000 pessoas. 4.000, né? A primeira multiplicação foi 5.000. A primeira multiplicação sobra 12 cestos de pães. Por que sobra 12 cestos de pães? Porque ele está no território judaico. E cada cesto de pão significa uma tribo de Israel. Agora sobra 7 cestos de pão, porque ele não está em território judaico. Ele está em território pagão. Ele está em Tiro e Sidom. Mostrando que o quê? Que as 7 nações pagãs representam 7 cestos de pão que sobra. Porque Jesus Cristo veio para os judeus, mas ele veio para os gentios também. Ele alimenta os judeus, mas ele alimenta os gentios também. Ele alimenta os pentecostais e alimenta quem não é pentecostal, irmão. Ele é o Senhor. Amém, igreja? Amém. Aí eles ficam saciados. Pode se colocar de pé que nós vamos orar. Eles ficam saciados, comeram à vontade, sobrou 7 cestas. Aí no capítulo 16, qual capítulo? 16. Eles entram no barco,
Presta atenção, finalizei. Eles entram no barco. Aí eles entraram no barco. Aí um começa a brigar com o outro. Olha, presta atenção, depois é a multiplicação. Lá no versículo 8 do capítulo 16. Vai ser na sua casa. Aí eles começam, Anderson, discutir. É Anderson, né? Aí, tá vendo? Aí eles começam um discutir com o outro. Aí Jesus diz assim: por que vocês estão discutindo? Aí eles dizem: sabe o que é? Que a gente não trouxe pão. Aí Jesus: fiz a primeira multiplicação, vocês não tinham nada. Fiz a segunda multiplicação, vocês não tinham nada. E agora vocês estão discutindo que não tem pão. Veja, eles acabaram de operar. Eles acabaram de ver o milagre na mão deles. E agora estão preocupados porque não tem pão. Irmãos, quantas vezes num culto desse nós temos o operar de Deus? Quando você está louvando, você está operando. Quando você está louvando, você está operando. Orando pelo irmão, você vê o operar do Espírito Santo. Mas chega amanhã de manhã, você olha assim e fala: eu não tenho pão. Eu não tenho pão, eu não tenho pão. E você começa a chorar porque você não tem pão. Porque você não tem a providência. Porque algo está te faltando. E o Senhor está te dizendo: eu estou te usando para operar. E você está dizendo que não tem pão, pelo amor de Deus. Cuidado, aí Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento dos fariseus? A incredulidade. Irmão, não vai faltar pão. Diga para o irmão: não vai faltar pão, irmão, em nome de Jesus. Não vai faltar pão, não vai faltar. Você pode não ter pão, mas Jesus tem pão para te dar. Você pode não ter, mas Ele tem. Você não tem uma eloquência, você não tem um dom, mas Jesus Cristo, Ele tem. Se Ele está no barco, se Ele está no barco, Ele está no barco. Diga para o irmão, pergunta se Ele está no barco. Se Ele está no barco, irmão, se Ele está no barco, pelo amor de Deus. A pergunta só é se Ele está no barco. Se Ele não tiver, você tem problema. Você pode estar com 12 cestos de pão. Se Ele não estiver no barco, você vai padecer necessidade. Mas se Ele estiver no barco, em nome de Jesus, vai haver milagre. Amém? Em nome de Jesus, vai haver milagre. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Para de olhar para você, irmão. Para de olhar para você. A Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós faremos proezas, nós faremos milagres, nós cumpriremos o nosso chamado, nós cumpriremos o nosso ministério, nós curaremos os enfermos, nós expulsaremos os demônios, nós vamos crescer na presença de Deus, porque não dependemos de nós, dependemos dele. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Crê de verdade em nome de Jesus? Então coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua necessidade é uma porta de intimidade e é um precursor do seu milagre. Do seu milagre. É um precursor do seu milagre. Eu vou orar pela sua vida.